palavra que ela é muito popularizada em quem fala sobre vendas, quem fala sobre comunicação, quem fala sobre sedução, que no fim do dia é tudo a mesma coisa, né? Que é essa palavrinha que chama rapport. O que é esse tal desse rapport, ou rapport, para quem está só ouvindo a gente, é R-A-P-P-O-R-T, e como ele ajuda a gente a melhorar a nossa comunicação? O rapport, ele vem de bem antes das vendas, bem antes dessa parte toda da gente seduzir pessoas. Os terapeutas, eu como terapeuta vou trazendo aqui, mas a psicologia também traz muito esse rapport, que é a gente trazer algumas estratégias para abrir o nosso canal de comunicação com o outro. Mais que isso, para a pessoa se abrir para a comunicação com a gente. Então, em termos técnicos, né, práticos, porque o rapport ele virou uma técnica mesmo que é ensinada pelos mentores, por coaches, por pessoas que trabalham com empreendedorismo, pessoas que trabalham com vendas. Tecnicamente falando, é você encontrar formas de se conectar com a pessoa com quem você está se relacionando ali, através, aí puxando essa coisa dos pontos em comum que eu acabei de dizer, numa interação. Então, eu observo o teu estilo, eu observo o seu jeito de falar, eu observo o seu gesto. Depois que eu observei, eu vou direcionar alguns elementos para a minha própria comunicação. Então, se você usa uma palavra, um termo, eu vou pegar esse termo e vou colocar esse termo na minha fala para poder te responder, para poder trazer um outro assunto. Se eu vejo que você está com um tronco mais voltado para mim, tá aqui, eu também vou ter uma linguagem corporal parecida com a sua, para que eu possa mostrar para você que nós estamos conectados aqui. O rapport é simples assim. Aí vai ter, lógico, todas as técnicas para poder desenvolver isso. Não é imitação, porque senão a pessoa identifica. O rapport é algo que acontece muito naturalmente nas pessoas que estão sintonizadas. É só você observar casais, eu ia falar, né? Casais ali no restaurante que não tá com o celular na mão, né? Ou que não tá tretando. Esses dias eu peguei mó bafão no restaurante, o rapport tava na treta. Aí isso que eu ia falar, o rapport tá na treta, o jeito de um gritar com o outro, de falar de não sei o que. Perfeitamente conectados. Esses estão brigando faz tempo aqui, ó, coisa linda. Esses estão brigando, assim, sintonizadíssimo na briga. É isso. Mas é isso. Então, você observar, assim, você vê os casais, estão os dois assim, os pezinhos do mesmo jeito, o jeito de falar, a modulação dessa fala, variação. Um grupo, vai comemorar um aniversário, confraternização da firma, não sei o quê. Observa, tá todo mundo falando meio do mesmo jeito, agindo, o gesto. O rapport, ele acontece naturalmente quando estamos sintonizados. E quando realizamos isso de forma intencional, que aí é como técnica, nós também podemos abrir essa possibilidade de conexão. Eu abro essa possibilidade do outro me ouvir o que eu tenho a dizer, estar ali comigo, estar sintonizado comigo. É muito louco porque desde que a gente começou o podcast, eu achava que preparar um roteiro, se eu trouxer boas perguntas, eu vou ter um ótimo podcast. Péssimo. Puta ideia errada. Eu falei, não é sobre isso, é eu estar conectado com o convidado. Eu comecei a reparar que não, eu estar só conectado com o convidado, tem uma conversa de bar, de boteco, que não é exatamente isso. E aí eu comecei a entender um pouco que é eu estar conectado com o cara na intenção de conduzir o que eu quero criar a partir de um roteiro. Isso. Então, é uma coisa que eu briso muito, assim, quando eu tô participando de programas, principalmente nessa nova temporada, ainda mais que a gente tá falando com uma galera que é 40 mil vezes mais inteligente que eu, mais bem preparada, mais formada, às vezes mais velho, tudo mais. Então é um desafio. Como é que eu trago esse cara pro meu papo? E onde é que eu ganho ele nessa conversa? E é um cabo de guerra, né? E é um cabo de guerra porque o entrevistador, ele é muito limitado na fala dele. Você falou extensamente mais do que eu. Esse programa, a intenção de trazer você aqui é essa. Mas como é que eu faço para você entender o nosso tom? Onde ele é isso, chegar, entendeu? Nossa vibe é essa, calma, a gente não vai entrar nisso. O Fogaça a gente teve um pouco disso, né? Porque o Fogaça, cara, foi um cabo de guerra. Eu vou falar expressamente aqui, mas foi porque ele entrou numa vibe, e ele tava num tom, e eu falei, não, vem. E aí com a pergunta, aí você faz uma colocação, o cara olha. Tanto que como ele terminou, você vê o podcast e o Fogaça terminou
aqui veio aqui porque ele sacou e, pô, no final a gente tava dando risada junto, se divertindo, bibibobó. Falei, putz, ganhei ele no momento tal do podcast. Como é que eu encurto essa aproximação? Então é difícil, né? Porque isso vale, e eu sempre penso como minha profissão se aplicaria em outras profissões, né? Um cara que quer vender. Exatamente. Eu sou um péssimo comprador. Eu não gosto que fale comigo quando eu tô comprando uma coisa, porque normalmente eu tô pensando. Então se o vendedor vem falar muito comigo, ele me tira da loja. É isso. Mas já tem gente que gosta. Minha namorada adora falar com o vendedor. Eu detesto falar com o vendedor. Exato. Então às vezes eu até encaminho ele pra ela. Tipo, ali, ó, lê. Ela precisa de ajuda aqui, ó. E eu vou pro outro lado, ela vai pro outro. Tranquilo. Mas é isso, né? Você entender qual que é a intenção e qual que é a função daquela interação que vocês estão tendo, né? E se a pessoa, ela tá presente na comunicação, ela consegue identificar isso. Você deu esse exemplo da loja e eu me identifiquei muito. E ó, tô fazendo rapport com você, você viu, né? Então você pegou, eu trouxe o exemplo para mim e eu vou conduzir e falar de um exemplo meu. Bastidores aqui da comunicação. Você falou esse exemplo da loja e eu me conectei porque eu também não gosto. E teve um dia que eu entrei numa loja de cosmético e a atendente chegou para mim assim, educadíssima, eu entendi a intenção dela, mas não servia para mim. Ela chegou e falou, qual será o sonho que você vai realizar hoje? Nossa, me perderia em 1 minuto. Era uma loja de cosmético, eu tava vendo, eu fiquei assim... eu não sabia se ela tava falando comigo. Então assim, só de eu fazer essa cara... Ela já tinha que ter identificado que eu não gostei. Então eu falei assim, não, eu só tô dando uma olhada. Obrigada. Tava na cara. E assim, eu fiz questão, depois que a ficha caiu, que era comigo a história, eu fiz questão dela entender pelo meu não verbal de que eu não queria papo. Pois não é que eu dei mais 2 passos e de repente tinha um encosto aqui atrás de mim, que ela falou assim, ver com a mão é mais interessante. Porque eu tava só olhando, não tava pegando os produtos. Aí eu... isso aí. Então, assim, a pessoa, ela tá tão preocupada em vender, e eu entendo essa intenção, muitas vezes a pessoa precisa cumprir meta e tal. Ela tá tão preocupada na venda que ela esquece da necessidade do outro. Esquece do cliente. Esquece do cliente. O papo de um cliente é diferente do papo de outro cliente. Total. É uma coisa invasiva para muitos. Pode ser que para uma outra pessoa, sonhos, achar lindo ela ter esse tipo de abordagem. Não é problema. Por isso que eu sempre digo que não tem certo e errado. Só que tem você se ligar. Se eu vejo que a pessoa é mais fechada, ela já me deu esse sinal. Como é que eu vou insistir? E a pessoa insiste porque ela não está presente, porque ela não tem escuta, porque ela está preocupada com outras coisas. E é o script. E ela vai cumprir o script, exatamente. É difícil. Eu tenho muito isso com tênis. Eu sempre falo isso. No caso do tênis. Chega na loja e fala assim, pô, eu quero um Air Force branco. Ah, tá. O senhor calça qual é? 41? 41. Aí o cara vai subir na hora e fala assim, ó, não precisa descer com preto. Você já sabe, né? Não precisa descer com vermelho. Não precisa... ideia. Não precisa chegar com rosa. Eu quero preto. E é Nike. Não quero Puma. Não quero Adidas. Aí o cara desce com um Superstar, um Air Jordan, um tênis de corrida. Isso vai gerar uma frustração. O cara fala assim, pô, eu expressei pra você um desejo sincero de que eu queria... Não é que eu sou um cliente que veio aqui atrás de um tênis. Porque existe uma coisa do... Eu vim comprar um tênis da Nike. Pô, o cara veio comprar um tênis da Nike. Então, beleza. Então, ó, pô, não tenho o Air Force, mas eu tenho esses 2 que são bons tênis da Nike. Isso. Agora, quando o cara fala, eu vim comprar um Air Force One... Você tá muito decidido. E o cara subiu e desceu com 5 tênis, o que eu fico agoniado, eu falo assim, pô, cara, você perdeu um tempo com esse monte de caixa, meu, mas ainda o seu. Porque você perdeu aquele cliente que entrou, aquele cliente que entrou, aquele cliente... Que talvez eles quisessem 1 milhão de caixas. Eu entrei aqui com uma intenção muito clara. Exatamente. E é um pouco disso de... Eu sempre brinco muito isso, né? Quando eu critico essa coisa de venda e tal, não é tô criticando o vendedor. O cara tá fazendo o trampo dele. E tem que pagar as contas dele. E, pô, super bem atendido. Eu acho legal quando você é bem atendido numa loja, tem a atenção do cara e tal. Mas às vezes o cara tá tão preso num modo de atender. É tipo o tubarão de loja. Você manja um tubarão de loja? Quando você passa na frente de uma vitrine, o cara sai de dentro da loja pra pegar em você. O pessoal da Kings, pô, pelo amor de Deus, sabe? Me deixa olhar uma vitrine. Pô, o bagulho tá de vidro que é pra eu poder ver. Exato. Eles saem, né? Pô, no Tatuapé é assim. Você vai no shopping Tatuapé, os caras ficam de tocaia na frente da loja, brother. Você olha e fala, olha que bonito esse tênis. O cara vai ver aqui, senhor.
É invasivo. Eu só olhei, sabe? Eu não quero... Pô, pra algumas pessoas funciona, pra mim não funciona. E entendo que é uma estratégia, mas é difícil, né? É difícil você ter essa pontuação, né? É um... E é o rapport ao contrário. Eu falo que é o rapport ao contrário. Porque aí a pessoa afasta, mas afasta assim de você pegar ranço e você não querer passar na loja. Você acabou de falar, tem lugar, já sabe, até a loja, que a pessoa vai querer te fisgar. Isso é fruto do nosso tempo também, essa necessidade cada vez maior da meta, da venda e tal. É triste até, se a gente pensa, né? E eu via muito isso quando eu fazia treinamento dentro de centrais de teleatendimento. Puta que pariu! Porque os coitados... É muita meta para cumprir. Quando você vai pro lado deles, você vê que aquela briga homérica que você teve com o telemarketing naquele dia para poder cancelar o teu telefone. Eu não odeio o atendente, eu odeio o sistema. O sistema. E quando tem meta de tempo em telefone? Meta de tempo, meta de vendas, meta de ligações e script. Então, muitos dos trabalhos, quando a gente tinha essa possibilidade de ter essa entrada, a gente trabalhava também o script do teleoperador. Porque quando fica uma coisa muito fechada, você está falando A e ele está cumprindo o script. Gente, não é possível. Eu estou falando isso, ele está, senhora, mas o nosso sistema... Não, será que não dá para sair um pouco do script para você ouvir o que o teu cliente... Qual que é a demanda? É que é complicado. Eu tive um amigo que trabalhou muito tempo. Um dos meus melhores amigos, foi padrinho de casamento dele. E ele falava que ele tinha, por ligação dele, ele vendia empréstimo pra idoso. Pensa o trampo que é. E ele falava que ele tinha um prazo que ele tinha que fazer X ligações de X tempo. Então ele tinha uma meta de retenção. Então se a ligação dele durasse menos que 1 minuto, não contava pra entrega que ele tinha do dia. E logo ele perdia trampo, perdia dinheiro. Então, ele falava, eu não tô preocupado em vender a porra do crédito. Eu tô preocupado em segurar o velho 1 minuto. Coisa louca isso. E horrível, porque o velho quer o dinheiro, às vezes não quer o dinheiro. Então a pessoa tá te segurando ali 1 minuto da sua vida. E eu entendo, e a porra do sistema que a gente vive, mas ao mesmo tempo, eu queria esse 1 minuto pra mim. Não é? Sabe, eu queria esse 1 minutinho. Porque você tá fazendo uma coisa, liga o celular, por que é? Olá, senhora, aqui é da Vivo. Você está satisfeito com o seu serviço? Moça, eu não sou satisfeito com nada, eu moro no Brasil, sabe? É uma troca difícil, né? É uma luta. Esse foi um corte do nosso podcast sobre como falar bem e se comunicar melhor com a Camila Loyola. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever nos nossos canais. Valeu!